Sabe, nesse mês de abril, nós temos falado sobre rompendo limites. Quantos querem romper limites? Semana passada, se você esteve aqui, nós tivemos uma mensagem poderosa. Eu tenho certeza que fez a diferença na sua semana. Mas sabe, esse é o nosso encerramento. E Deus colocou algo no meu coração. Eu preciso compartilhar com você. Sabe por quê? Porque mais do que fazer coisas grandes, Deus quer fazer coisas além daquilo que nós já vivemos. Não é isso que a Bíblia vai dizer pra gente? Os planos de Deus para nós são maiores do que aquilo que nós pensamos. A nossa mente não consegue imaginar, os nossos olhos não conseguem ver, os nossos ouvidos ainda não ouviram aquilo que Deus tem planejado para nós. Ei, então presta atenção nisso, feche seus olhos se você puder, coloque sua mão no seu coração. Independente do quão grande é aquilo que você já viveu em Deus, independente da tamanha bênção que você já recebeu, aquilo que Ele tem preparado para você é ainda maior. É algo que você nunca viu, é algo que você nunca experimentou, nem passou pela sua mente. É isso que Deus tem preparado para você. Sabe por quê, meu irmão? Presta atenção nisso. Deus quer fazer você romper limites. E sabe, Ele é um Deus que gosta de nos surpreender. Quantos aqui gostam de surpresas? Deixa eu ver, levante sua mão. Ok, quantos aqui gostam de fazer surpresas? Ok, agora quantos aqui são bons fazendo surpresas? Eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu compro um presente surpresa para Nanda, eu envio uma mensagem avisando: comprei um presente surpresa para você. Mas você não vai saber o que é. 5 minutos depois eu mando falando: mas se você quiser eu te conto. E depois de 5 minutos eu acabo contando. A única surpresa na vida que eu consegui fazer para ela foi declarar agora para ela que na verdade eu tenho 40 anos. Peguei, brincadeira. Eu nunca consegui fazer nenhuma surpresa. Mas sabe, eu adoro planejar surpresas que não vão dar certo no final, mas ter a sensação de que eu estou preparando uma surpresa para alguém. Não é muito bom? Mas é muito bom também ser surpreendido, não é? Ah, como é bom quando você vai olhar a sua conta. Você estava esperando um valor e de repente, nossa, um Pix. Um amigo te abençoou, irmão. Eu mandei um Pix para você. Deus abençoe a sua vida. Oh, aleluia. Quantos creem aqui? Sabe, vira para o seu vizinho e fala assim: pode ser você essa noite. É uma delícia ser surpreendido, não é? Mas às vezes a gente é surpreendido no modo errado, não é? De um jeito não tão bom. Hoje eu tive a experiência maravilhosa de ser surpreendido. Eu descobri uma surpresinha, que para casar tem um preço. Gente, ninguém me avisou isso quando eu estava ficando adulto. Qualquer documento que você deixa cair dentro do cartório, eles te cobram. Eu nunca vi isso. Ó, R$5 para te devolver. Fui surpreendido. Falei, sério, eu tenho que pagar? Mas com Deus não é assim, sabe por quê? Porque Deus gosta de nos surpreender. Ele gosta de fazer algo novo para nós. E sabe, as surpresas de Deus não são ruins. Muitas vezes nós não entendemos em alguma parte do processo. Muitas vezes fica um pouco obscuro para a gente: Deus, por que eu estou passando por isso? Deixa eu te falar isso, nem estava preparado aqui, mas eu estou sentindo de falar. Talvez você não está entendendo o porquê desse processo. Talvez você não está entendendo o porquê do deserto. Mas saiba que depois de todo o deserto tem um banquete servido por anjos. Porque Deus gosta de surpreender os seus filhos. Quantos creem nisso? Mas sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido é que para nós rompermos limite, nós precisamos romper o limite do ordinário. Não falei um palavrão, não te xinguei. Nós precisamos, se você quer romper limite, se nós queremos romper limites, nós precisamos sair apenas daquilo que é ordinário. Sabe o que é uma pessoa ordinária? É uma pessoa que faz apenas o básico. Uma pessoa que faz apenas aquilo que foi pedido. Mas se nós queremos romper limites,
viver uma vida rompendo limites, se nós queremos romper os limites do ordinário, nós precisamos nos tornar alguém extraordinário. Alguém que não faz apenas aquilo que foi pedido, mas que faz não somente mais do que foi pedido, mas faz mesmo quando não foi pedido. Ser alguém extraordinário tem muito mais a ver com a sua própria atitude do que com surpreender demanda. Uma coisa é o surpreender demanda. O meu chefe me pediu para fazer uma coisa, eu fiz um pouco a mais. Surpreendi, uma boa surpresa. Ser extraordinário é ser alguém que tem atitudes, um olhar de atitudes, mesmo quando nada foi pedido. E sabe o que eu tenho aprendido é, só rompe limites, só avança na vida alguém que é extraordinário. Sabe, nós temos que desejar ser pessoas que fogem do padrão, que fogem daquilo que é ordinário, mas que abraçam o extraordinário. Sabe, talvez você vai começar a ver coisas rompendo limites na sua casa, quando você deixar de ser apenas um cristão ordinário, um cristão que apenas ora em silêncio no seu quarto, um cristão que apenas quando vai para o culto fala, eu estou indo se você quiser ir também, mas quando você se posicionar como um cristão extraordinário, eu vou abrir um jejum, eu vou abrir uma campanha de oração, quando essa pessoa estiver dormindo, eu vou lá no pé da cama dela, eu vou orar por ela, eu vou gastar tempo conversando com essa pessoa, mas eu não vou sair daqui, eu não vou desistir, enquanto eu não ver essa pessoa vivendo o evangelho junto comigo. Sabe por quê? Porque fazer um convite de vez em quando, qualquer um faz, mas ser alguém que faz a diferença dentro da sua casa, que expressa Jesus com as suas atitudes, que prega o evangelho em qualquer oportunidade, só alguém extraordinário consegue fazer. Só alguém extraordinário. Talvez nós vamos romper limites no nosso trabalho. Talvez você é uma pessoa que se sente estagnada, seja no seu trabalho, seja no seu empreendimento, muitas vezes porque está fazendo simplesmente o ordinário. Comece a ser alguém que faz aquilo que ninguém pediu, mas que precisa ser feito. Uma vez eu ouvi que a chave para a prosperidade é solucionar problemas. E não é isso que a gente aprende com José? Faraó tinha um problema. Faraó iria enfrentar anos de fome, de seca. José soluciona um problema de Faraó e é colocado abaixo de Faraó. A profissão que mais dá dinheiro no mundo é solucionador de problemas. Quer avançar no seu trabalho? Quer avançar no seu empreendimento? Faça a lei. Quantas vezes nós carregamos essa marca? Eu não sou pago para isso. Meu horário já foi. Já estou fazendo demais. Isso é viver de forma ordinária. Fazer apenas aquilo que se espera, você recebe em troca também aquilo que apenas você já esperava. Mas quando eu carrego um espírito extraordinário, eu vou identificar oportunidades de crescimento. Para crescer, para romper, eu preciso romper esse limite do ordinário e começar a ser alguém extraordinário em tudo o que eu faço. Sabe por quê? Porque isso não é a marca de alguns, mas é a marca de um cristão. O cristão, ele carrega a marca de alguém extraordinário. É por isso que o cristão sempre chama atenção. É por isso que quando nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos que as posições de poder são ocupadas por homens e mulheres de Deus, porque nós carregamos a marca de um Deus que é extraordinário. Quantos querem ser extraordinários aqui? Sabe, tem 2 princípios que nós aprendemos com a palavra do Senhor. Se você pode abrir comigo em Mateus, no capítulo 8, versículo 5. A Bíblia diz assim pra gente: tendo Jesus um homem extraordinário. Jesus era um homem extraordinário. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele. Repara isso. Implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Presta atenção nisso. Mas o centurião respondeu: Senhor,
não sou digno de recebê-lo em minha casa. Mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vá e ele vai, e a outro venha e ele vem, e ao meu servo faça e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Pulando para o versículo 13, então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feita conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Você pode dar uma glória a Deus aí? Sabe, existem dois princípios de alguém extraordinário que nós aprendemos aqui com esse centurião. Repara que esse homem, ele era um homem muito poderoso. O centurião, ele cuidava como se fosse de uma tropa de elite de Roma. Ele era um homem muito requisitado, muito importante, e aos olhos do povo judeu, ele era um inimigo. Ele estava em posição de autoridade naquele momento, vocês conseguem entender isso? Mas a Bíblia fala que esse homem chegou em Jesus implorando, porque ele reconhecia quem estava diante dele. Ele reconhecia que por mais que ele tivesse muito poder estabelecido aqui na terra, aquele homem era o Deus encarnado. E sabe o que é interessante? Que esse homem, ele chega e ele pede uma palavra. Ele diz que ele está com um problema em casa, ele diz que o servo dele está doente, e ele pede uma palavra de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o ordinário é alguém que fala dos problemas, e esse homem tinha um problema. O extraordinário é alguém que busca solução para os problemas. Você concorda comigo que esse homem poderia falar do problema dele com muitas pessoas? Afinal, ele tinha muitos servos, ele tinha muitos soldados à disposição dele. Ele poderia ficar lá machucado, remoendo o problema dele, falando: meu Deus, mas eu gostava tanto desse cara, eu gostava tanto desse servo, eu treinei ele tão bem, agora olha isso, ele está doente, ai meu Deus. Você concorda comigo? E a verdade é que a gente vê muitas pessoas fazendo isso, não é? Parece que tem gente que gosta de ter problema para ter o que falar. Enquanto nós estamos falando dos nossos problemas e só falando dos nossos problemas, sempre está ao nosso redor abutres, pessoas que gostam de se alimentar da nossa doença, pessoas que gostam de se alimentar daquilo que está ruim, pessoas que gostam de ouvir problemas, pessoas que são, na verdade, fofoqueiras. E isso é viver de forma ordinária. Sabe por quê? Eu enxergo dessa forma: se existe um problema, é para ser solucionado e não para ser comentado. Sabe, muitas vezes você vai olhar um problema na sua vida, só apontar o problema não vai mudar cenários. Ah, eu tenho um problema aqui, não vai mudar nada. Mas alguém que é extraordinário busca solução de problemas. E sabe o que acontece? Quando nós somos solucionadores, os abutres saem de perto de nós, mas a gente começa a voar com águia. A gente começa a andar com gente grande. A gente começa a andar com gente que quer andar para frente e não quer ficar andando no círculo, coçando sarna. Isso é uma marca de alguém extraordinário. Se aquele centurião tivesse simplesmente ficado em casa olhando aquele problema, o cenário não ia mudar. Mas quando ele decidiu ter um passo de fé, quando ele decidiu tomar atitude, ele viu a história sendo mudada na frente dele. Ei, pega isso que eu estou te falando. Lá no seu trabalho, para de apontar problemas, começa a ser a solução do problema. Dentro da sua casa, para de apontar simplesmente os problemas, começa a ser a reconciliação e a solução de problemas. Aqui na igreja, para de apontar problema, começa a ser você a solução que você quer enxergar. Sabe por quê? Porque só cresce, só rompe limites quem larga mão do ordinário e abraça o extraordinário. Só assim eu consigo avançar.
Eu preciso parar de falar do meu problema e começar a falar sobre o meu problema. Eu declaro cura, eu declaro restauração. Se está morto, vai voltar a ter vida. Se tem dívida, vai voltar a prosperar. Eu não vou simplesmente ficar falando, eu vou declarar sobre o meu problema, porque eu sei que no mesmo instante, imediatamente, Deus tem poder para transformar cenários. Mas só alguém que é extraordinário vive isso. E a segunda característica aqui para a gente finalizar, que nós aprendemos com esse centurião, é que o ordinário, ele precisa que tudo seja feito para ele. O ordinário, a pessoa ordinária, ela precisa que tudo seja muito simplificado e facilitado para então ela entrar em cena. Mas o extraordinário só precisa de uma palavra. Sabe o que é interessante? Quantas vezes na Bíblia Jesus teve o mesmo procedimento? Tem alguém doente? Tá bom, eu vou lá e vou curar. Quantas vezes? Sabe por quê? Porque Jesus entendia o limite da fé das pessoas. E Jesus, ele ia agir da mesma forma, ele ia seguir o mesmo protocolo, de forma ordinária que as pessoas estavam acostumadas a ser. Mas esse homem surpreende Jesus. E esse homem fala para Jesus: Jesus, você não precisa ir até a minha casa, até porque eu nem sou digno de te receber. Mas eu só preciso de uma palavra. Sabe por quê? Porque enquanto o ordinário precisa receber a cura de Jesus, o extraordinário agarra a cura em Jesus. Sabe, nós vemos isso na mulher do fluxo de sangue. Quantas pessoas precisavam daquele toque? Aquela mulher tocou Jesus, porque ela entendia: se tão somente eu tocar as vestes, eu serei curada. Sabe, erga suas mãos aos céus, eu quero declarar sobre a sua vida. Você vai viver o extraordinário de Deus. Você vai romper os limites do ordinário e começar a abraçar o extraordinário que Deus tem para você. Sabe por quê? Você não precisa de um cenário preparado. Você não precisa de nada, você só precisa de uma palavra vindo de Deus para você. Você só precisa que seja liberado uma palavra. Você só precisa ter fé que o Deus que liberou essa palavra vai cumprir na sua vida. O Deus que liberou vai cumprir. Ei, com as suas mãos erguidas, começa a declarar agora sobre o seu problema. Começa a declarar sobre o cenário que você quer ver sendo transformado. Deus está derramando palavras sobre você essa noite. Você não vai sair daqui sem uma palavra. Deus está colocando palavras sobre você. Ele está te dizendo: filho, eu vou transformar. Filho, eu vou curar. Filho, eu não perdi o controle. Filho, eu vou fazer de novo. Filho, eu tenho um milagre. Você não vai sair daqui com o mesmo cenário. Sabe, se você crê, fique de pé no seu lugar.